aqui vai. Acho que não vai muito. Bom, então esse tema, né, como eu falei, é muito importante a gente estudar Kardec, porque Kardec ele foi o nosso grande codificador, né? E se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, como eu disse, todos aqui reunidos, em prol de aprender, de evoluir, né? Porque esse é o nosso propósito aqui na Terra, evoluir. Então, na noite de hoje, eu trago aí um estudo, né, que fala um pouquinho dessa caminhada desde o seu nascimento até o seu desencarne, né, ou sua desencarnação. Bom, a época do nascimento de Kardec, né, a gente estava aí no final do século XVIII, né, onde nós tínhamos o iluminismo, né? Foi um período em que defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica, né? Aquela coisa da religião, né? E então o homem deveria ser o centro e passar a buscar resposta para as questões que até então eram justificadas pela fé, né? Tudo aquilo que era trazido pela religião, principalmente, né, os católicos, a coisa começava a tomar um outro tom, tomar um outro rumo, né? E nessa época, né, nós tínhamos vários pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, né? Então era uma época, né, de final do século XVIII para o início do século XIX, porque, como nós vamos ver, Kardec nasceu em 1803. E é uma época de progresso inevitável, como a gente pode observar na história, como foi e como tem sido até hoje. O progresso é inevitável. Só que esse foi um período muito, né, trouxe bastante mudanças, né, e principalmente na França. O local de nascimento, né, do nosso querido professor Rivaio, como foi batizado, tá? O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, esse é o nome dele de batismo, e ele, na verdade, nasceu em Lyon, na França. Essa ilustração que eu trouxe para vocês é uma ilustração apenas didática para a gente visualizar o local, tá? Mas a família de Kardec, né, eles moravam em Bourg-en-Bresse, que era um pouquinho mais ao norte de Lyon, tá? Que está destacado nesse mapinha. Então Lyon está aqui embaixo e Bourg-en-Bresse é um pouquinho mais ao norte, que é essa outra região aqui, que é onde a família de Kardec vivia, tá? Mas Kardec veio a nascer em Lyon, na França, né? Isso foi um período, né, a sua família estava passando por um período bastante complicado, né? Só para vocês terem uma ideia, a família já tinha tido, né, eu tomei nota aqui porque eu não lembro de cabeça, né? Então, em 1796 tinha nascido um primeiro irmão na família. Em 1799, o irmão se chamava Augusto e a irmã Maria, né, ou Marie. Só que os dois vieram a falecer antes de 1803. A menina Marie morreu em 1801 e o rapazinho, né, o menino, em 1802. Esse era um período muito, né, com muitas perseguições militares, né? Inclusive, o avô de Kardec, que era o pai
da mãe dele tinha sido decapitado nesse período aí de 1801 e 1802, né? Então tudo isso aconteceu antes do nascimento de Kardec. E logo em seguida, em 1803, né, é quando nasce Kardec. Só uma pausazinha aqui, porque tem um recadinho aqui que me passaram aqui. Tem um carro lá fora, um Ford Fiesta, placa 2088, está com a luz acesa. Tá? Dona aí, por favor. Senão vai chegar lá depois, a bateria está arriada. Então esse período foi um período muito complicado para a família. E aí então, tendo todo esse cenário, a família, né, o pai e a mãe, né, que era o senhor Antônio e a Diane, Joana, né, traduzindo aqui para português, mas em francês seria Antônio e a Diane, eles estavam vivendo esse período conturbado na vida. Então, a Diane estava grávida, né, de Kardec, e como o pai, né, o Antônio, teve que fazer uma viagem a negócio a Paris, foi a Paris de negócio, eles resolveram então que ela ficasse em Lyon, num parque aquático, né, uma termas, como eles chamavam na época, um local que era muito bem tratado, uma clínica muito bem conceituada, isso em Lyon. Então, enquanto o pai teve que ir a negócios, né, a Paris, ela ficou então em Lyon, recebendo todos esses cuidados, para então ter o rapazinho, né, o nosso querido professor Rivaio, como nós vamos ver em seguida. Então ele foi batizado Hippolyte Léon Delisard Rivaio, né, e a sua data de nascimento, né, é 3 de 10 de 1804. Não é 1803, como eu falei, 1804. Eu confundi o 3 com 1803, então é 1804. Então esse período e o local, né, foi algo realmente bem preparado. Esse local dessa terra, esse local que era uma clínica muito bem comparada por vários profissionais, né, recebeu então o nosso irmão batizado de Hippolyte Léon Delisard Rivaio. E logo na infância, sua infância, ele começa a demonstrar várias habilidades, né? Era uma família bem conceituada na França, né? E aos 10 anos ele é enviado para a Suíça para estudar no Instituto de Yverdon, né? Então, era basicamente, né, tinha essa cultura, né, na França, aquelas famílias que tinham melhores condições, tinham essas condições de mandar, né, os seus filhos, né, para outros locais, ou até mesmo para internatos, né, como era o caso de Yverdon. E lá nesse Instituto de Yverdon, ele é um instituto que era coordenado por Pestalozzi, nada mais, nada menos do que Pestalozzi. Quem aqui nunca ouviu falar de Pestalozzi? Né? Um grande ícone da educação, né, e cientista. Né? E ele foi estudar justamente com Pestalozzi, que por sua vez era discípulo de Rousseau. Né? Então, o nosso irmão Rivaio, ele vai estudar num instituto muito bem conceituado, um instituto que era considerado também revolucionário por conta do ensino que era praticado, trazido por Pestalozzi, que aprendeu com Rousseau, né? Que era o aprender não por aprender
pela forma com que, né, os professores, né, os coordenadores passavam, mas aprender fazendo, aprender experimentando, aprender com troca de ideias entre os alunos. Era um ensino totalmente revolucionário para a época, né? Porque tinham toda aquela metodologia, como a gente bem conhece, né? Como dizem, né? O ensino tradicional, né? O professor ensina e o aluno aprende, né? Ou ele tenta ensinar e o aluno tenta receber aquele aprendizado, né? E aqui foi justamente esse ensino revolucionário. E como Kardec, como Rivaio, né? Não vamos falar ainda de Kardec, como Rivaio já era um rapaz, né? Uma criança, um rapaz já em desenvolvimento muito esperto, logo no início desse aprendizado, ele já começou a demonstrar que ele era acima daqueles outros que estavam ali com ele nas turmas. Ele logo foi tomando destaque. Inclusive, né, muitos dizem, ele era professor também nessa época. Não, ele não era professor, ele não substituía nenhum dos professores ali, mas ele era monitor. Ele era monitor, ele ajudava, né, aos seus colegas. Ele, muitas vezes, ele era aquele que tirava dúvida dos colegas. Então ele prestava já desde cedo monitoria para os colegas. Então ele já se demonstrava uma pessoa muito didática, muito prestativa. E aí ele foi crescendo nesse ambiente, ficou estudando aí até praticamente 18, 19 anos, nesse ambiente, né, de percepções, de novos ensinamentos, de descobertas. Nada daquele ensino tradicional, mas um ensino que realmente sempre despertava curiosidade, antes de mais nada, em seus alunos. Isso foi primordial para o nosso irmão Rivaio, na sua formação. É claro que quando a gente fala dessa formação de Rivaio, a gente está falando aqui no plano, né, no nosso plano, né, que estamos reencarnados. Mas, antes disso, ele já foi preparado. O plano dele, para que, quando ele estivesse reencarnado, já estava traçado. Mas é claro que precisava de toda uma preparação também aqui na Terra, para que ele pudesse ser quem ele foi, né? Ele não foi só, como nós vamos ver mais adiante, né, como ele se transformou e como ele se denominou Allan Kardec. Então aqui a gente está falando da vida do professor Rivaio, né? Aquele que nasceu e foi batizado com este nome aqui na Terra, tá? Então, após esse período dele de estudos, né, ele, aos 19 anos, ele já se muda para Paris, né? E lá ele já começa, né, a criar a sua vida, né? Ele começa a tocar a sua vida como didático, né? Então ele já estabelece, né, uma residência em Paris, né? E ele se torna mestre e diretor escolar. Então ele já se envereda por esse caminho acadêmico, né? Que era uma coisa que ele gostava, né? E ele começou, né, toda a sua base nisso. Então, como ele tinha muita facilidade para letras, para as ciências, né, ele enveredou por esse caminho, né, acadêmico, científico, né? Tanto é que ele publica, né, logo em seguida, durante esse período de 1822, 1825, ele já publica, né, o primeiro livro, né, chamado Curso Prático e Teórico de Aritmética, né? E também funda um instituto próprio, né? Então, para vocês verem que ele realmente estava ali envolvido realmente com esse mundo acadêmico da França, né? Entre 1828 e 1832, né, ele já propõe para a França, né, para o próprio governo, né,
um plano proposto para a melhoria da educação pública. Inclusive, ele foi premiado por causa desse plano que, segundo consta, é um plano que é praticado até hoje na França. Tá? Então, para vocês verem a importância do professor Rivaio. A gente aqui não está falando de Allan Kardec ainda, gente. Tá? Está falando do homem professor Rivaio. Tá? Além disso, né, ele tinha uma boa dominância de línguas, né, de alemão, de francês, né, que era a língua pátria dele, né? Então ele trabalhava também fazendo traduções, né, entre alemão, né, e francês. E aí, aos 28 anos, ele se casa, né, com Amélie Gabrielle Boudot, né? A Amélie era 9 anos mais velha do que ele. E além disso, eles, né, não só tinham, né, tiveram esse encontro, né, de almas para se unir em casamento, mas eles tinham muitas coisas afins em relação ao mundo acadêmico, porque a Amélie também era uma grande acadêmica, tinha uma grande carreira acadêmica, com alguns livros publicados na época, e aí foi uma coisa muito afim. Eles se uniram mesmo por afinidade, né? Como a gente sabe, tudo já estava no plano, né? O plano reencarnatório deles. E eles se encontraram porque ela também foi muito importante nessa vida, tanto na vida acadêmica dele, como mais tarde a gente vai ver na vida depois, como Allan Kardec. Entre 1834 e 1840, ele é obrigado a fechar o instituto, né? Esse instituto dele. Haviam várias perseguições, né? À época, né? E vários institutos foram fechados, inclusive ele teve que fechar por causa de algumas perseguições. As más línguas dizem que, além disso, ele tinha um tio que era sócio dele, né? E esse tio dele era muito envolvido com jogos. E o tio dele levou ele à falência. E aí, além da perseguição, ele teve que fechar o instituto por causa de ter ido à falência. Né? Mas isso é o que dizem nos bastidores. O que consta realmente na história é que, por causa de perseguições, acabou ele tendo que fechar o instituto. Mas ele não para por aí. Tá? Como ele tinha, né, uma outra profissão, ele começou a trabalhar como contador. Ele reuniu alguns pequenos estabelecimentos, se não me engano 3 ou 4, e começou a fazer a contabilidade desses estabelecimentos, né? Mas, à noite, ele passou a ministrar aulas gratuitas para quem precisava. Ele não cobrava nada. E aí ele passou a ministrar aulas para quem precisava, independente do seu instituto. Ele, na sua própria residência, ou ia na residência, né, de quem precisava, e ele ministrava algumas aulas dentro daquilo que ele tinha conhecimento. Eram as línguas, né, alemão e francês ali, aritmética, astrologia também, que ele tinha um bom conhecimento, um bom domínio, né? Então ele também não deixou de lado essa parte acadêmica dele, né? Porque ele, além de gostar, ele via nessa prestação de trabalho, de educação, um bem para a comunidade, né? Era a forma dele ajudar para que as outras pessoas evoluíssem através do conhecimento. Entre 1843 e 1848, né, então ele passa a administrar cursos públicos, né, volta aí basicamente a atividade acadêmica na pública, né, na carreira pública, né, e continua sua publicação de vários artigos, livros, trabalhos, tudo dentro da área acadêmica. Tá? E ele era uma pessoa muito bem relacionada, né? Ele era, a gente podia dizer que o professor Rivaio era da elite. Ele frequentava galerias, né, de artes,
ele estava envolvido, muitas vezes ele estava em companhia do imperador, né? Então, ele era uma pessoa que tinha vários conhecimentos, ele tinha um relacionamento na elite francesa, ele não era uma pessoa qualquer, principalmente por esse lado todo de prestação de serviço na área acadêmica. Então, ele era um grande estudioso das artes, né? Então, por isso ele tinha, né, como a gente pode ver aqui, ó, Victor Hugo, Théophile Gautier, Camille Flammarion. Então, são só alguns nomes de filósofos, pensadores, em que ele tinha contato, em que ele estava ali inserido, né? Então, ele tinha contato com essas pessoas, ele tinha amizade. Então, isso tudo estava formando a base dele de conhecimento, né? Então, isso tudo foi ajudando a ele a ser uma pessoa sempre muito crítica, muito estudiosa, né? Sempre também muito cética. Ele não era uma pessoa que se deixava levar facilmente por qualquer opinião ou por qualquer contradição. Tinha que realmente ser uma coisa bastante provada, né? Então ele era sempre muito questionador. Isso, né, foi sendo feito ao longo dessa carreira dele aí, ó, né, desse aprendizado dele, desde o Instituto de Verdun e a sua caminhada por essa cultura francesa. Em 1854, né, através do Sr. Fortier, o Sr. Fortier era um amigo muito próximo de Kardec, de Rivaio, né, do professor Rivaio. Os dois estudavam muito a parte do magnetismo. Kardec se interessava muito pelos estudos do magnetismo. E o Sr. Fortier era um amigo, né, e os dois estudavam muito juntos. Então o Sr. Fortier chamou certa vez o Rivaio para falar sobre esses fenômenos que estavam acontecendo, que eram os fenômenos das mesas girantes, né? E aí, em um primeiro momento, o Rivaio, né, aquele cético como ele era, falou: "Tá brincadeira comigo, mesa girar sozinha, mesa falar", né? E o Sr. Fortier ficou ali e falou: "Existe, são movimentos, a gente precisa estudar". E ele, no primeiro momento, não quis, né, foi bastante resistente quanto a isso, quanto a aceitar esses fenômenos, né? Porque ele achava que não tinha cabimento uma mesa, um objeto como a mesa, né, trazer respostas ou falar, como também eram chamadas, né, as mesas falantes, mesas girantes ou mesas falantes, mesas dançantes, né, como assim alguns chamavam. E estavam acontecendo manifestações por toda parte, principalmente nos Estados Unidos e também na Europa, né? Só que era uma época que as coisas não eram ainda levadas muito a sério, era muito na brincadeira, muita frivolidade, né? Perguntas banais, né? Não tinha ainda ali um cunho sério por trás daquilo, né? Então a coisa era muito na brincadeira ainda, né? Só então, em 1855, né, que aí ele realmente, né, o Rivaio começou a se interessar e foi a uma reunião, né, levado pelo Sr. Fortier para ver como é que era aquilo, né? E nessa reunião ele começou a ver que a coisa tinha algo de inteligente ali por trás. A coisa não podia ser uma brincadeira. No início, claro, ele ficou achando: tem alguém por trás aqui mexendo nessa mesa. Tem alguém manipulando essa mesa que eu não estou vendo. Tem algo de mágica por trás disso. Não é possível que essa mesa aqui está girando, está fazendo essas batidas aí por si só. Tem algo a mais. E então isso aguçou muita curiosidade dele. E no início, quando tinha muitas perguntas banais, frívolas e tudo, ele ainda desconfiava,
Mas ele começou a observar que quando se fazia perguntas sérias, as respostas eram inteligentes. Não eram respostas quaisquer. A resposta era condizente com a pergunta feita. Pergunta inteligente, resposta inteligente. Então isso começou a realmente despertar em Rivaio algo que tinha por trás daquelas mesas girantes, mesas falantes, né? Não era algo de brincadeira somente, como muitos levavam, né? Então ele começa a passar a frequentar algumas reuniões justamente para descobrir o que tinha por trás daquilo ali. Como ele entendeu que aquilo poderia ser algo sério, ele então começa a frequentar as reuniões mediúnicas, né? Então tinha, né, alguns locais, né, a casa dos Baudin, né, onde tinham duas meninas, que era filho do casal Baudin, né, que era a Caroline e a Julie, né, que inclusive foram a Caroline e a Julie, né, que aonde elas moravam, que era em outra localidade, não lá em Paris, elas já recebiam comunicações de um espírito chamado Zéfiro. E aí, quando elas vêm para Paris, elas continuam trazendo mensagens desse espírito chamado Zéfiro, né? E esse Zéfiro, vou ali na frente e volto, foi justamente que Rivaio, numa das comunicações, o Zéfiro falou: nós vivemos juntos numa vida passada, na época dos druidas. E nessa época, o Senhor era o meu mestre, era o meu general. Eu era o seu discípulo. E o seu nome era Allan Kardec. E aí, então, ele, né, acreditou realmente na comunicação, que era uma coisa séria que estava vindo ali. E ele, para não misturar a sua vida acadêmica com o professor Rivaio, para ele publicar os seus estudos espíritas que ele estava começando a realizar, ele passa a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, né? Só que nessa época as coisas eram muito, como eu falei, né, era muita brincadeira. As pessoas que faziam as consultas mediúnicas cobravam por isso, né? E o professor Rivaio, ele era contra. Ele achava que não deveria ser cobrado. Ele ali já viu que era um fenômeno que não deveria ser cobrado. Então ele, desde o início, ele já foi contra a cobrança daquele trabalho que estava sendo realizado, né? Então ele, a partir daí, né, a partir do momento que ele descobre que seu nome então é Allan Kardec, foi Allan Kardec numa vida passada, ele passa a adotar então esse nome de Allan Kardec para seus estudos do Espiritismo. Então, esse estudo que ele estava começando a realizar através dessas comunicações, e ele sempre, né, ali contestando a questão da cobrança por essas comunicações, tá? E aí então ele realizou em 1857, mais precisamente em 18 de abril, né, o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, né, através da coleta de todo o estudo que ele foi fazendo ao longo de um período, né? A gente entende aí que foi de 1855 a 1857, e a forma dele fazer esse apanhado para montar esse livro, ele emitia as perguntas para vários locais, para vários médiuns, não só na França, mas em várias outras localidades, e recebia as respostas.
Quando ele recebia as respostas, ele compilava aquelas respostas e ele verificava que as respostas eram não exatamente a mesma, né? Mas coerentemente as mesmas. Então ele começou a juntar essas perguntas, tanto é que o livro dos Espíritos é composto de perguntas e respostas com comentários de Allan Kardec. Tá? Então ele montou esse primeiro livro, que é a codificação, né, o código, né, chamado Código da nossa vida, né, o código para a nossa vida, digamos assim, né, em que ele reuniu dessa forma. No início, né, foi um livro um pouco mais condensado. Na primeira edição, né, tinham 539 perguntas, e uma segunda edição que foi emitida, né, em 1860, já constavam de 1019 perguntas, que é o que nós temos hoje, né? É a edição que nós hoje encontramos, essa versão, essa edição completa com 1019 perguntas. Mas a primeira edição ela tinha 539, essa foi em 1857. Uma coisa interessante que a gente encontra no Livro dos Espíritos, só na conclusão, no item 5, é o seguinte: 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias, né, as ideias espíritas. Primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou, a curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período. O terceiro virá inevitavelmente. Né? Então, com isso, ele já quer dizer a nossa curiosidade em querer descobrir o que é isso, o que é o Espiritismo. O segundo é o entendimento, é o raciocínio, é a nossa meditação daquilo que estudamos, aprendendo através dessa nossa curiosidade. Em seguida, é a aplicação, são as consequências daquilo que aprendemos. Né? Porque se a gente aprende e não põe em prática, o que adianta o aprendizado? Então a gente tem a curiosidade, a gente tem o tempo para refletir, nós temos o tempo para aplicar, que é o tempo de aplicar e progredir. É muito interessante esse pedacinho, esse trecho que está lá no item 5. O item 5 é bem maior, mas eu trouxe esse trecho aqui porque é bastante interessante para a nossa reflexão. Que, né, os nossos estudos, principalmente na doutrina espírita, é muito essas 3 fases: é a da curiosidade, do entendimento e da aplicação. Nessa aplicação tem as consequências. Se a gente aplica, se aplica correto ou se deixa de aplicar, porque a gente está sendo negligente. Em 1º de janeiro de 1858 é lançada a Revista Espírita. Tá? Então já foi uma outra publicação, né? Algo trazido mais rapidamente do que livros, né? Vocês imaginam como eram escritos os livros naquela época, não é como hoje. Hoje, basicamente, o escritor pode ir no computador, sair escrevendo um livro, o livro em seguida está pronto. Basta ele imprimir. Claro, para ter uma tiragem grande, precisa de uma, né, gráfica. De uma gráfica para emitir várias publicações. Mas, se quer um exemplar logo ali, assim que o livro está pronto, o cara imprime, está pronto o livro. Agora imagina naquela época, como que era feito, né? Ó, na mão.
E aí era passado para a gráfica, e aí a gráfica ia passar aquilo para a forma, né, de como ia ser publicado o livro. Né? Então vocês imaginam o tempo. Então foi lançada a Revista Espírita, que era algo mais rápido, algo mais assim, mensal, semanal, né? Tinha algo mais rápido ali. Eu nem lembro qual é o período. Lembra a Revista Espírita? Acho que era mensal. Mensal. Então, quer dizer, era uma coisa mais rápida, mas que ali ele já ia juntando muita informação, ia passando muita informação. Função de divulgação da doutrina espírita foi lançada por Allan Kardec com recursos próprios. Para vocês verem, o próprio Allan Kardec, ele bancou essa revista espírita. Tinha como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, né? Uma vez que igualmente eram publicados estudos sobre aspectos da psicologia humana. Então ele, até mesmo por uma questão política, né? A coisa do espiritismo não era muito bem vista. Ainda era uma coisa muito nova, tinha toda uma perseguição, então não era tão fácil assim. Então tinha que ter um outro cunho ali por trás. Então eram estudos psicológicos. Né? 1º de abril de 1858, né? Então é fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A primeira sociedade de estudos espíritas fundada, então, que nós temos conhecimento. A sociedade foi, então, regularmente constituída e reunia-se todas as terças-feiras no local que for alugado na Galeria Volante Paulo Noé. Então, ela tinha o local e ela tinha os seus encontros regulares, como nós temos aqui, as nossas palestras. Só que era uma reunião de estudos, discussão, debate sobre o espiritismo. Em 1859, né, o lançamento de um livreto chamado Que é o Espiritismo. Então Kardec viu-se na obrigação de condensar um pouco, né, aquilo que vinha trazendo o Livro dos Espíritos, algo mais condensado, um pouco explicando o que era o espiritismo. E aí então ele lança o que é o espiritismo, que era algo mais simples, uma leitura mais leve, né? Que trazia ali os princípios da doutrina espírita. Apresenta de forma sucinta os princípios da doutrina espírita, assim como respostas às principais objeções que lhe podiam ser apresentadas. Então, alguns questionamentos. Após o lançamento do Livro dos Espíritos, muitos tinham questionamentos. E ele aproveitou para reunir o que é o espiritismo e responder para aqueles que tinham interesse e tinham curiosidade em saber o que era a doutrina espírita. Em janeiro de 1861, então, é lançada a primeira edição do Livro dos Médiuns. Né? Então, o Livro dos Médiuns, ele reúne um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, além de apresentar precioso vocabulário espírita. Então, esse segundo livro lançado, ele já trazia algo de comunicação entre os encarnados e os desencarnados, ou seja, os espíritos, né? As nomenclaturas, né? Esse vocabulário espírita utilizado, né? E como os fenômenos ocorrem. Então esse livro aqui traz tudo isso. Entre 1861 e 1862, o nosso irmão Kardec, ele faz uma viagem, né, pela França para fazer divulgação desse trabalho dele, né, tanto do Livro dos Espíritos como do Livro dos Médiuns, né, e sobre toda essa doutrina espírita, ao qual ele estava trazendo à luz de todos. Né? Tanto é que ele lança um livreto, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Então será um livreto de divulgação, por onde ele passava, ele foi divulgando.
E aí acontece aqui, em 1861, se não me engano, dia 9 de outubro de 1861, um fato curioso, que é o Auto de Fé de Barcelona. O que foi esse Auto de Fé? Nesse Auto de Fé de Barcelona, estavam indo cerca de 300 livros sendo enviados para a Espanha. Só que o bispo de Barcelona intercepta esse carregamento de livros, né, em represália, e pega os livros e queima na praça de Barcelona. Isso foi denominado por Kardec como o Auto de Fé de Barcelona. Aconteceu então em 9 de outubro de 1861. Só que, ao contrário do que o bispo pretendia, isso aguçou mais ainda a curiosidade daqueles que queriam conhecer o Espiritismo. Foi então que mais ainda a procura por conhecer o que era esse tal de Espiritismo aguçou mais ainda as pessoas. Então isso aqui foi aquele famoso tiro no pé, né, que se fala. Né? Então teve esse, né, para vocês verem, como eu falei, né, tinha muita perseguição religiosa. Não era fácil o Espiritismo ter, né, uma divulgação, mas Kardec estava ali firme, com o seu propósito, com a sua missão, aquilo que ele veio fazer. Em abril de 1864, né, ele publica então o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro. Né? Eu estou falando terceiro livro importante, eu não estou contando aqui a revista, né, nem o que é o Espiritismo, que eram livretos mais secundários, eram, digamos, a gente pode chamar assim, uns livretos de apoio. Tá? Mas os livros principais, né, a gente tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, agora o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que constitui o corpo doutrinário do Espiritismo. É o ensino moral do Cristo para os cristãos de qualquer crença, desenvolvido pelos Espíritos de Luz em comunicações mediúnicas recolhidas, organizadas e comentadas. Então, toda a parte moral do Evangelho está aqui trazida nessa obra, com esclarecimentos, comentários dos Espíritos e Kardec. Tá? Isso tudo ele condensa e traz nessa obra. Em 1 de agosto de 1865, ele publica então O Céu e o Inferno, que é o quarto livro que a gente está falando aqui, ou também chamado Justiça Divina segundo o Espiritismo. O seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. O objetivo é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos. Então é uma condensação, né, dessa justiça de Deus, né, como é a nossa vida futura, presente e futuro. Então é uma obra também muito importante, que nos esclarece muito sobre a nossa condição, principalmente também no mundo espiritual. Isso tudo, né, a nossa condição espiritual, no mundo espiritual, baseado naquilo que nós mesmos, né, fazemos. Nós somos responsáveis pela nossa caminhada, e é aqui, né, a gente procede, aqui nós temos os nossos atos e nós vamos ter as consequências. Essa obra esclarece muito sobre isso. Em 6 de janeiro de 1868, publica então o livro A Gênese, o quinto livro. Nesta obra, Kardec aborda diversas questões de ordem filosófica e científica, como as da criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita de compreensão da realidade. É das mais importantes esta obra, porque constitui, sob o ponto de vista científico, a síntese dos 4 primeiros volumes já publicados. É uma obra bastante científica, realmente, que traz justamente essa parte da criação, da formação dos mundos, né?
mas não deixa também de ser uma obra muito importante. Então esse é o quinto livro. E a gente costuma, dentro do meio espírita, né, a gente falar que é o Pentateuco. São as 5 obras mais importantes, são a base sempre do nosso estudo espírita. Se a gente tem alguma dúvida, a gente deve recorrer a uma dessas 5 obras, que é onde nós vamos ter sempre como nos basear, é a nossa base do estudo. Claro que todas as outras publicações após esses 5 livros são de muita importância, claro, é a evolução, são informações, são estudos que outros espíritos nos trazem, mas sempre na dúvida a gente deve recorrer a essas 5 obras. Bom, em 31 de março de 1869, Kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do Espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita. Desencarnou em Paris aos 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma, quando trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Então, apesar de tudo, apesar dele já estar bastante cansado, até mesmo debilitado, ele não deixava de defender a doutrina espírita. Através da Revista Espírita, ele continuava publicando, ele continuava defendendo, ele continuava respondendo aos questionamentos, né? Apesar de toda a perseguição da época. Não foi um período fácil. E mesmo assim, ele continuou a sua batalha ali. E é muito importante a gente frisar que durante todo esse período, a esposa dele, né, estava ao lado dele. Ela foi de um papel assim, importantíssimo, porque apesar de todo esse trabalho dele, né, ela sempre esteve ao lado dele, apoiando ele. Tá? Ela não foi menos importante do que ele. Os dois tiveram um papel fundamental, porque se não fosse ela, provavelmente ele não conseguiria chegar onde chegou. Tanto é que após a desencarnação de Kardec, ela deu continuidade às reuniões, ao grupo de estudos espíritas, e inclusive ela reuniu o material para a publicação do livro que vem em seguida, que era Obras Póstumas. Foi publicado em 1890. Só que um pouquinho antes, eu tenho uma informação aqui que está lá na lápide de Kardec. Muitos dizem que essa frase que está lá foi uma frase que não é dele, mas que colocaram lá, que muito reflete o pensamento de Kardec, né? Que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir, sem cessar, tal é a lei. Tá? Então isso aqui não tem comprovação, né, científica de que isso é realmente uma frase de Kardec, porém ela é muito condizente com aquilo que Kardec praticava. Né? Tanto é que ela está gravada na lápide do túmulo do professor Rivaio, né? Porque quem desencarnou foi o professor Rivaio. Bom, e aí então, como eu falei, eu tinha adiantado e voltei, foi publicado em 1890, né, Obras Póstumas. Foi uma coletânea de vários estudos, vários textos que estavam ainda em estudo, e aí então foi publicado posteriormente a desencarnação do professor Rivaio. Obra publicada após a desencarnação de Allan Kardec, trata-se de uma compilação de escritos de Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então a sociedade ela continuou, né? Apesar de ter trocado de local algumas vezes, né? Porque devido às suas perseguições eles tiveram que mudar o local, a sociedade continuou. O grupo que
se reunia de estudiosos espíritas, que eram os amigos do professor Rivaio ou de Allan Kardec, eles continuaram e deram continuidade à revista espírita, publicaram obras póstumas. Aqui eu trouxe algumas fotos, né? A gente está em cima da hora aí, apenas para a gente ilustrar algumas das localidades do que eu falei aqui, né? Então, nós temos aqui uma foto de Yverdon, né, lá na Suíça. Aqui a gente tem a rua La Harpe, onde Kardec residiu inicialmente em Paris, aos 18 anos, em 1822, após terminar seus estudos em Yverdon, na Suíça. Então foi o primeiro local para onde Kardec foi morar, quando ele saiu do Instituto de Yverdon. A rua de La Grande Batelière, onde residia a senhorita Palmaison, que realizava reuniões com as mesas girantes em sua residência. Foi aí que Kardec assistiu pela primeira vez a uma reunião de manifestações de espíritos. Aqui é só a título de curiosidade mesmo, tá? Então a gente tem ali a rua Rocher-Chouot, onde residia a família Baudin, sendo médios as meninas, né, como eu falei, Carolina e Júlia, com 16 e 14 anos, né, as jovens que já eram médiums, né. Foi aí que Kardec começou a organizar as informações. Então, com essas duas meninas que ele trabalhou bastante, né, durante bastante tempo ele frequentava as reuniões com essas duas moças. Rua Tiquetone, onde residia a senhorita Jaffé, que era uma outra médium, né? Rua des Martyrs, Kardec e sua esposa residiram nessa rua no prédio de número 8. Foi nesse local que ele escreveu sua primeira obra espírita, né? O Livro dos Espíritos, em 1857. Realizava reuniões em seu apartamento também. Palais Royal, como eu falei, onde foi fundada a Sociedade Espírita, né? Parisiense, né? Rua Saint-Anne, Kardec transferiu a sede da Sociedade Espírita para essa rua na passagem Saint-Anne, localizada no número 59, a partir de 1860, né? Saiu do Palais Royal e foi para essa rua Saint-Anne. A Rua de Lille, local para onde foi transferida a Livraria Espírita e o escritório da Revista Espírita em 1869. E aí a gente tem aqui um último texto, né, trazido por Kardec para a gente encerrar. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que puder, mesmo aos meus inimigos, porque o ódio não me cega, e eu lhes estenderia sempre a mão para tirá-los de um precipício, se a ocasião disso se apresentasse. O Espiritismo não teme a luz. Ele a chama sobre suas doutrinas, porque quer ser aceito livremente pela razão. Longe de temer pela fé dos espíritas, a leitura das obras que o combatem diz: lede tudo, o pró e o contra, e fazer escolha com o conhecimento de causa. Isso aqui é muito importante para a gente fechar, porque principalmente nos dias de hoje, que a gente tem muita facilidade de informação, a gente abre a internet, a gente joga ali uma palavra, joga uma frase, joga uma pergunta, e logo se estabelece ali, é trazido para nós uma resposta, um texto, né? E muitas das vezes aquela primeira resposta que é trazida ali não condiz com a verdade. Então, por isso é importante a gente ler tudo e, com conhecimento de causa e da nossa razão, fazer a avaliação do certo e do errado. Então, ninguém é proibido de ler nada. Pelo contrário, a gente incentiva a ler sempre tudo. Claro que as obras espíritas a gente indica bastante, porque traz muito conhecimento, mas
nós devemos ler também outras coisas, né, que nos são trazidas. Por que não? Né? Não podemos ser cegos quanto a isso, né? E fazermos o nosso juízo de valor, para que a gente realmente entenda aquilo que é o certo e o que é errado, né? Então a gente deve sempre prestar atenção. Então esse texto aqui que ele nos traz é muito importante, que a gente raciocine, né? A doutrina espírita é a fé raciocinada, não é a fé que nos traz. Então a gente tem sempre, né, esse cunho filosófico, religioso e científico. Esse é um tripé da doutrina espírita, que nos dá segurança, principalmente nessa avaliação daquilo que é o certo e o errado. Agradeço vocês aí, desculpa passar o tempo aí. Uma boa noite, muito obrigado. Fiquem em paz.